Bom dia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Cumprimento o nosso vice-presidente, deputado Vicente Caro Preso. Cumprimento também o deputado Maurício Peixer, membro dessa comissão, deputado Lucas Neves, membros dessa comissão. Lembrando que hoje nós teremos as convidadas que estarão aqui conosco, já encontram-se aqui, em seguida eu vou nominá-las e convidá-las para participar aqui da mesa, mas antes a gente vai fazer os encaminhamentos da reunião ordinária que nós temos que fazer para, em seguida, então, termos a presença de vocês, por enquanto, sejam bem-vindas e falaremos em seguida. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata. Não havendo, os senhores deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovada a ata da reunião anterior. Discussão e votação de requerimentos de autoria do deputado Pedrão Silvestre. Requer que seja formulado um convite à direção do Hospital Infantil Joana de Guzmão para comparecer a essa comissão em até 100 dias da aprovação desse requerimento, visando realizar a apresentação sobre a situação atual da unidade hospitalar, assim como expor o planejamento quanto a eventual reforma e ampliação. Está em discussão, eu apenas gostaria de, como ele fala em 7 dias, né, nós temos uma dinâmica da comissão aqui que nem sempre é possível, né? E tem também, então, a minha defesa é que aprovemos o requerimento e depois será agendado conforme as disponibilidades de data. Está em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso requer a participação em reunião da Comissão de Saúde do médico neurologista Dr. Henrique Diegoli para explanar sobre os novos tratamentos para o AVC e os impactos econômicos na saúde pública, com data a ser agendada preferencialmente para 22 de novembro do corrente ano. Está em discussão. Deputado Vicente Caro Preso. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores amigos parlamentares. Hoje, excepcionalmente, estou em Guaramirim, na Secretaria de Saúde, fazendo essa participação em virtude do falecimento de uma pessoa ligada à minha família. Mas passo a relatar o seguinte: esse é um convite extremamente interessante e importante, porque o AVC, ele trata-se da maior causa de morte no Brasil. E esse neurologista Henrique Diegoli, que tem cursos no exterior, que é um médico extremamente com uma formação extremamente completa, vamos dizer assim, e que tem trabalhado junto ao grupo de neurologia que trata o AVC, comanda lá em Joinville, que é um dos maiores serviços de AVC do mundo inteiro. Ele quer nos trazer todas as informações a respeito do impacto socioeconômico do AVC e também das linhas iniciais de cuidado do AVC. Como é a principal causa mortes no Brasil, acho extremamente importante que a gente dê um espaço para que ele possa discorrer sobre o grande trabalho que ele e o grupo de Joinville fazem por nós todos, no caso. Que todo o modus operandi desse setor de Joinville entre aspas, exportado para várias cidades, e é extremamente importante que nós tenhamos uma atenção toda especial e valorizemos essa grande participação da área neurológica, sobretudo do AVC de Joinville. Por isso, eu peço a aquiescência de todos, a aprovação. Trata-se de um assunto extremamente importante. Continuando a discussão, com a palavra o deputado Maurício Peixer. Quero registrar, antes disso, que também participa da reunião o deputado Sérgio Guimarães. Bom dia, presidente, deputado Neodi, bom dia, deputado Lucas, bom dia, deputado Serginho, e bom dia, deputado Vicente Caro Preso. Primeiro, nossas condolências, né,
Ontem eu recebi a notícia do falecimento do Udo Wagner. O Udo Wagner, que foi um grande empresário de Guaramirim, foi fundador... Ingo Wagner. Ingo, o irmão do Udo. O Udo foi deputado estadual, irmão do Udo, desculpa, enganei. E o Ingo foi vereador com meu pai, acho que em 1982, se não me engano. Bem novinho ainda, foi vereador. E foi o fundador do PR aí em Guaramirim também. Então, nossas condolências, né, a toda a cidade de Guaramirim que está enlutada pela perda deste querido amigo. Quanto ao deputado Vicente Carlos Preso, o convite, né, nós conhecemos bem, o senhor conhece muito bem a equipe neurológica do Hospital São José. Campeã aí mundial, prêmio mundial de tratamento do AVC. É um dos melhores do mundo, né? Inclusive, no Brasil, sem dúvida nenhuma, eles estão muito à frente em tratamento do AVC do que qualquer outro lugar. E eles fizeram exposição lá na Câmara de Vereadores, quando eu estava, meu convite, tanto o doutor Pedro quanto a doutora Carla, até seria interessante trazer, e para mais pessoas participarem, da importância da prevenção ao AVC e dos casos de AVC quando acontece, que quando chega em até 2 horas as mãos deles no hospital, praticamente é 100% de recuperação. Então, é um trabalho fantástico, precisa ser conhecido e divulgado. Então, quero parabenizá-lo, doutor Vicente, e pedir que convide junto à equipe, né, que venha pelo menos o doutor Pedro e a doutora Carla Moro, que são fantásticos. Esse exemplo tem que ser levado para todo o Brasil. Obrigado e parabéns, doutor Vicente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação o requerimento. Senhores deputados que aprovem, permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade. Discussão e votação de parecer EPL 357, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que assegura à pessoa com deficiência o direito de ingressar e permanecer com animal de suporte emocional em locais públicos, em estabelecimentos privados abertos ao público e em meios de transporte ou locais de promoção, proteção e recuperação da saúde, nos termos da Lei 17.292/2017, estabelece outras providências. O relator é o deputado Vicente Caro Preso. Passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso para fazer o seu relatório. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Na realidade, eu vou fazer um requerimento nesse trâmite desse projeto. Como relator, inicialmente eu havia elaborado uma emenda substitutiva global, juntamente com o parecer pela aprovação do projeto. Contudo, verificamos que já tramita nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 158 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dá nova relação ao capítulo 2 do título 3º da lei número 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para o fim de assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, público e ou privado, seja fluvial, marítimo, lacustre ou rodoviário, e também nos táxis e ou veículos gerenciados por aplicativo eletrônico, inclusive quando se fizerem acompanhar de cão-guia ou de cão de assistência, no âmbito do estado de Santa Catarina. Analisando os dois projetos, verifiquei que eles tratam da mesma matéria, inclusive as emendas substitutivas globais que existem nos dois têm um texto quase idêntico, razão pela qual devem tramitar conjuntamente para não haver conflito de normas aprovadas por esse Parlamento. Desta forma, com fulcro no artigo 216, parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, em se tratando de projetos análogos e conexos, requer-se o apensamento para a tramitação conjunta do projeto de lei 357/2022, ora analisado, ao projeto mais antigo, projeto de lei 158/2021, por ser medida que se impõe. Era esse o relatório, senhor presidente, senhores
Deputados. Obrigado, deputado Vicente. Vossa Excelência pede, então, o apensamento desses projetos que tratam de matérias semelhantes. Coloco em discussão o requerimento, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra. Está aprovado, portanto, vamos fazer os encaminhamentos para ir à primeira secretaria para providenciar o aqui deliberado. Muito bem. Fim da matéria da ordem do dia, atendendo requerimento de minha autoria, em que solicita a participação na reunião ordinária dessa comissão, com o objetivo de debater e encaminhamento questões referentes ao mês de alusão ao Outubro Rosa sobre a situação das mulheres em condição de vulnerabilidade social e o papel do SUS. Nós temos as seguintes convidadas: doutora Bianca Grujinski, médica da equipe do consultório de rua. Convido para que faça parte aqui da nossa mesa. Também a doutora Lívia Fontana, psicóloga da equipe consultório de rua, por gentileza. Doutora Mariana Schorn, doutora em Sociologia e servidora da Secretaria Municipal de Saúde. Senhora Maria Conceição dos Santos, conselheira estadual da Saúde, representando a MUC. Sejam bem-vindas a esta nossa mesa, a esta nossa reunião. Nós, ao longo desse ano, tivemos uma série de eventos aqui relacionados ao Outubro Rosa. Participamos também, em nome dessa comissão, do lançamento da campanha no início do mês. Tivemos uma série de outros eventos marcando esse mês tão importante. E hoje, sobre esse aspecto da questão da vulnerabilidade social, que é uma realidade enfrentada por muitas mulheres em diferentes partes do mundo, né, incluindo o Brasil. Essa vulnerabilidade pode ser associada a diversos fatores, como baixa renda, falta de acesso à educação, discriminação do próprio gênero, violência doméstica, entre outros. E, com certeza, nesse contexto, o SUS tem um papel crucial para buscar e garantir o acesso universal e igualitário à saúde. Portanto, são muitos desafios a serem enfrentados. O acesso à falta da saúde, a carência de recursos, falta de informações, enfim, eu acho que a presença, tenho certeza, a presença de vocês aqui é muito importante para a gente poder também fortalecer essa luta cada vez mais aqui em Santa Catarina. Quem que vai começar a falar? Eu vou consultá-las, senão eu vou seguir a ordem que tenho por escrito aqui. Pela minha ordem aqui seria a doutora Bianca, mas se quiserem mudar. Pode ser, doutora Bianca. Bom dia. Não sei se está funcionando. Está funcionando, sim. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, do deputado Nilo de Sarete e da Comissão de Saúde para participar dessa reunião, para falar, então, sobre a situação das mulheres em condição de vulnerabilidade e o papel do SUS. Eu vou trazer um pouco do contexto e da experiência prática. Eu sou médica do consultório na rua, em Florianópolis, né, há 6, 7 anos já. Então, falar um pouco sobre o que é, né, o que na prática, como a gente vê isso acontecendo, né? Então, a população que a gente atende, a equipe do consultório na rua atende, é a população que está atualmente em situação de rua, que é o extremo, a gente pode considerar sendo o extremo da vulnerabilidade, né? Então, são pessoas que estão numa situação de pobreza extrema e ausência de rede de apoio em geral, laços familiares e outras possibilidades de apoio e de auxílio. Nesse contexto, a presença de situações de doença, né, ou de condições de saúde precárias, ela é intensificada. Então, a gente vê
uma prevalência muito maior, por exemplo, de infecção pelo HIV, de tuberculose, né? A população que está em situação de rua tem uma chance 50 vezes maior de ter tuberculose do que a população domiciliada, né? Vamos dizer assim. Então, é um extremo mesmo de vulnerabilidade. E a gente vê isso na prática, né? Então, muitos casos de tuberculose, muitos casos de HIV. E para além disso, uma exposição muito grande a situações de violência em geral. Violência entre as pessoas que estão em situação de rua, né, dos pares, vamos dizer assim, e violência também do Estado, né? Então, a gente vai ter muitos problemas, né, para lidar com essa população, por essa concentração de exposições, de fatores de risco, né? Essa situação que faz com que tudo se torne mais grave e difícil de lidar. É importante a gente falar que, nos últimos 4 anos, teve um aumento muito grande do número de pessoas em situação de rua. Então, coincidente com a época da pandemia, né, com a situação econômica, com o aumento do desemprego, a gente viu um aumento muito rápido dessa população e com até uma alteração de perfil, assim, de pessoas que a gente começou a ver em situação de rua, né? Então, é comum a gente... Isso só para contextualizar mesmo, né? Entrando Mas é comum a gente ver pessoas que recebem, às vezes, um benefício, um salário mínimo, mas tem a sua renda comprometida com um empréstimo, por exemplo, não ter condição de pagar um aluguel e dar conta da sua alimentação. E aí fica em situação de rua. Então, é importante falar sobre isso para a gente perceber que não são só pessoas com dependência química, né, enfim, que estão em situação de rua. É um contexto muito heterogêneo e amplo, né? Tem muitos idosos e idosas em situação de rua. Enfim, a gente vê situações das mais diversas. Nesse contexto, é muito importante que a gente tenha um instrumento do SUS para poder tentar oferecer um acesso à saúde de maneira mais adequada a essa população. Com esse objetivo que vem a existência do consultório na rua, né? Com a ideia de ter recursos diferenciados para conseguir facilitar o acesso dessa população à saúde. Então, a equipe do consultório na rua faz parte da atenção básica, né? A ideia é oferecer os recursos que uma unidade de saúde pode oferecer, mas de maneira itinerante, móvel, né? Acessando as pessoas onde elas estão ficando. E, para isso, a equipe precisa de recursos diferenciados. Por exemplo, um carro, um motorista, né? Uma unidade móvel, uma equipe multidisciplinar completa, né? Para poder realmente conseguir atingir o seu objetivo e chegar nessas pessoas e oferecer para elas o acesso à saúde em geral, desde medidas preventivas até os tratamentos realmente para os problemas que eu estava comentando antes, né? Então, por exemplo, tratamento de HIV, tratamento de tuberculose, o acesso a exames de todos os tipos, então preventivo ou pelas doenças que se tem. Mas a gente enfrenta vários desafios, né? Então, muitas vezes a gente vai ter associação de vários problemas. Então, por exemplo, mulheres que têm situações de saúde mental, né, com dependência química, com infecção pelo HIV e que estão em idade fértil, precisam ter acesso anticoncepcional. Mas, para além disso tudo, a gente não consegue fazer tudo, um acesso completo à saúde se a gente não tiver uma estrutura, uma política pública mais completa, né? Então, a gente consegue oferecer o anticoncepcional, o tratamento para HIV, o tratamento para tuberculose, mas se essa mulher não tiver acesso, por exemplo, a uma vaga de abrigamento, né, ou se ela precisa de um outro tratamento em saúde mental, precisa de acesso a outros tipos de equipamentos, a gente depende muito da atuação do serviço social, né? Então, quando a gente lida com a precarização, né, dos equipamentos que atendem as pessoas em situação de rua, por exemplo, o Centro Pop, os abrigos, as casas de apoio, as casas de passagem, isso dificulta que as mulheres tenham acesso também à saúde, né? Então, isso tudo que eu estou falando assim meio junto, misturado, para dar os 7 minutos aqui, né? Mas para a gente poder ter uma noção do tamanho, da complexidade do problema, né? E quanto isso é um problema não só daqui de Florianópolis, mas de
muitos municípios, né, aqui, bom, do Brasil inteiro, né, mas a gente falando aqui em Santa Catarina, muitos municípios têm uma população considerável em situação de rua hoje em dia. E a gente tem 5 equipes de consultório na rua aqui em Santa Catarina no momento, né? Então, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma e Itajaí. Mas, com certeza, não são só esses 5 municípios que têm pessoas vivendo em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, mulheres vivendo em situação de rua e vulnerabilidade, né? Não sei quantos minutos deu. Pode ser. Posso continuar? Se quiser concluir, mas mais 2 minutos. Mas, concluindo, então, é importante pensar que, para a gente poder acessar essa população, precisa realmente ter um planejamento de políticas públicas que pense, né, nessa população, lidando com evidências, né? Então, o que a gente sente alguma falta também é que esse planejamento de política pública seja mais discutido, seja mais embasado, que a gente consiga ver experiências de outros locais, que a gente consiga ver o que realmente funciona, né, para não gastar tempo e recurso com medidas que, às vezes, são pontuais, são isoladas e que não vão ter um resultado a médio e longo prazo, né? Então, a gente tem experiência em pesquisas, estudos, enfim, revelando que, realmente, o acesso a uma moradia, a um domicílio, ele é um ponto crucial para mudar o desfecho, né, de tratamentos, de acesso à saúde dessa população. Então, que se olhe para esse problema com um olhar de política pública baseada em evidência, né? Então, olhar o que funciona para não misturar, vamos dizer, muitas coisas e jogar isso para o lado de uma caridade ou de ações, né, só não governamentais, né, ou contar com apoio isolados de algumas instituições. Isso precisa ser planejado de uma maneira mais conjunta e planejada mesmo, né, como uma política pública contínua ao longo do tempo. Então, acho que era isso que eu queria trazer de informação. Ok, muito obrigado, doutora Bianca. Agora passo a palavra à doutora Lívia Fontana, psicóloga também da equipe do consultório de rua. Não sei se você vai abordar, mas ou fica para as perguntas depois, mas uma de vocês, se falarem agora, se não depois, como é que funciona o consultório de rua, porque são poucos municípios que têm, né? Então era importante também isso ser dito. Pois não, doutora Lívia. Ok, bom dia a todos, todas e todes. Obrigada pelo convite e obrigada por pedir para explicar o consultório na rua, me ajuda na fala. Mas, então, para quem não sabe, o consultório na rua é uma equipe de saúde da família, né? Então, ela está prevista dentro do nível de atenção primária do Sistema Único de Saúde, multidisciplinar. Ela pode ser formada por profissionais de nível médio e superior de diferentes profissões. Vou usar Florianópolis aqui como exemplo, né? Aqui nós somos 7 pessoas, uma médica, uma psicóloga, uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem e uma assistente social. Mas pode ter dentista, pode ter redutor de danos, né? Pode ter educador físico, aí depende da composição de cada município. Tem uma equipe de saúde da família, multidisciplinar, que deve atuar eminentemente in loco e de forma itinerante, né? Não, o consultório na rua é para estar na rua. Não é diferente de uma equipe de saúde da família comum, né? Que está dentro de um centro de saúde, que conhece seu território, faz visita domiciliar, pensando numa equipe comum, né? Mas a visita domiciliar, o domicílio da equipe de consultório na rua é a rua. Então, a gente tem que estar eminentemente na rua, por isso que a gente tem carro e motorista, deve ter, né, pela legislação, carro e motorista o tempo todo de funcionamento. O serviço pode funcionar em períodos alternativos, como de dia, de noite, né, fim de semana. Em Florianópolis, a gente funciona de segunda a sexta, das 7 às 5, mas eu sei que as outras equipes, por exemplo, Criciúma, Itajaí, elas alternam horários para atender o período noturno também, né? Então, a gente deve atuar de forma itinerante em loco, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso das pessoas em situação de rua à rede de saúde. Essa é a nossa missão,
para isso que a gente existe, né? Por quê? Porque, historicamente, a população de rua, como todos sabem, não é novidade para ninguém, né? Tem um histórico de exclusão social, de barreiras de acesso, discriminação, preconceito, o que coloca elas em condição de vulnerabilidade social, né? O não acesso às políticas públicas é uma das características da vulnerabilidade, e não só na saúde, como em todos os outros setores, a população de rua, historicamente, vive à margem da sociedade, né? Com várias violações de direito. E aí o consultório na rua ele surgiu em 2012, fim de 2011, início de 2012. É uma estratégia ministerial, né? Uma política pública dentro do SUS, com esse objetivo de estar na rua, presente aonde as pessoas estão, né? Então, a gente vai até elas e começa desde um simples bom dia a um acompanhamento longínquo de saúde, né? Como a Bianca falou, desde ações preventivas a tratamento mesmo e reabilitação, sempre garantindo o acesso à saúde, né? Então, se é alguém que precisa de um especialista, como a Bianca disse, a gente tem muitas pessoas em situação de rua vivendo com HIV, né? E todas as infecto-contagiosas é um dos principais problemas de saúde presente na população de rua. Então, tem que acessar especialista, tem que fazer exames com frequência. Vou usar um termo da rua, e a gente está nesse corre com eles, né? Levando para fazer coleta de exame, levando para ir no infectologista. A gente chega na rua, eles pode estar numa situação de limite, né? Porque também, por parte da população de rua, acho que por parte não, é tudo muito interdependente, né? Pela história de exclusão, a população de rua também não acessa um centro de saúde, né, de forma rotineira. Eles chegam ao limite do corpo, né, numa situação de doença e entram para o sistema de saúde muito mais pela porta hospitalar, pelas emergências. Então, é comum a gente chegar num lugar, atender uma pessoa que precisa naquele momento, ou a gente chama o SAMU, porque a gente não é um serviço de emergência, não temos a infraestrutura e nem a expertise para ser SAMU, ou a gente aciona o SAMU, ou, se tiver condições, de botar no carro e levar para a emergência e acompanhar ele nesse atendimento emergencial, né? Então, desde acessar tudo que o SUS oferece, né, pensando num tratamento, numa situação de emergência, até principalmente garantir o direito à saúde pela via da intersetorialidade. Eu acho que a Bianca já falou bastante do que a gente faz e do que é a equipe, mas acho importante a gente pontuar que a gente não consegue garantir o direito à saúde sozinhos, né? Pensando no setor saúde. Então, necessariamente, a gente precisa e a gente trabalha diariamente com a assistência social enquanto política pública, né? Com a assistência social é diária a articulação, mas também com a educação, com trabalho e renda. Com a habitação, infelizmente, não está presente no nosso dia a dia, né, Bianca? Mas deveria. Deveria, não sei se as pessoas já ouviram falar do programa Moradia Primeiro, ou Housing First, como ele é conhecido. Ele é muito falado no Canadá, Estados Unidos, né? Aqui ainda ele não é uma política pública no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, mas já tem o movimento social, entidades do terceiro setor que vêm oferecendo e tentando pressionar de que o Moradia Primeiro vire política pública, porque muito a grosso modo, não domino tanto o assunto, mas muito a grosso modo é fazer o que o nome diz, né? Primeiro a moradia. Junto disso, acompanhamento, acesso a direito, né? E plano de vida, reorganização. Então, a intersetorialidade, a gente está numa comissão de saúde, né? Mas a gente está discutindo vulnerabilidade social de mulheres ainda, né? Porque aumenta. A gente sabe que a população de rua é formada majoritariamente por, né, homens,
mas a gente percebe na prática que o número de mulheres vem aumentando. Infelizmente, a gente que é mulher sabe que só o fato de ser mulher na sociedade que a gente vive nos coloca em vulnerabilidade, né? Seja pessoa da rua ou seja pessoa domiciliada, todas nós mulheres, né? Então, infelizmente, a questão de gênero já nos coloca numa questão de vulnerabilidade. E aí que necessariamente precisa, então, para a gente pensar em resolver um problema complexo, a gente tem que pensar em soluções complexas. As soluções não são simples, não é dar emprego, não é só dar emprego, né? Como a gente vê o discurso senso comum da sociedade, né, referente às pessoas em situação de rua. Ao contrário, aí pensando na intersetorialidade e pensando no acolhimento institucional como instrumento, o acolhimento institucional é o abrigamento, né? Pensando no acolhimento institucional, que é a competência da política pública de assistência social, como um instrumento de garantia de saúde, a gente tem vários problemas. Por exemplo, eu listei aqui algumas pessoas na minha cabeça para falar da prática para vocês, né? A gente já teve uma mulher em situação de rua, dependente química, grávida, de gêmeos, sofrendo violência física do companheiro. Qual é a primeira coisa que a gente tem que... E ela conseguiu fugir do companheiro e veio até nós, estou resumindo aqui, e qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Proteger ela. Sou psicóloga de um serviço de saúde. Não é óbvio que eu tenho que pensar no pré-natal, tal, mas não é isso que a cena está me pedindo no momento. O que está me pedindo no momento é proteção. Ela conseguiu fugir do companheiro nesse momento, né? Aí eu levo ela até o CRENV, para a gente conseguir uma vaga na Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência, que é o CRENV que garante a vaga. O CRENV atende, mas a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência não aceita mulheres em situação de rua. Depois de passar um dia com essa pessoa, grávida de gêmeos, sofrendo violência, eu tive que devolvê-la para a rua. Porque é o único equipamento de acolhimento institucional da cidade não aceita, e eu falo isso gravado, eu quero que me desmintam aqui, porque não aceitam mulheres em situação de rua, mesmo sendo vítimas de violência do seu companheiro, que é o critério de acesso, né? Então, a gente tem que ser criativo, se virar nos 30, pintar o 7, a ponto de... Vou só usar esse caso como exemplo. Essa cena foi, eu acho que, nos 3 meses de gestação dela. A gente conseguiu a vaga no 8º mês, depois de eu passar um dia com ela, chamando o conselho tutelar, só faltou chamar a televisão, para eu botar ela no meu carro, porque quando eu consegui a vaga, já tinha passado das 5 horas, os centros de saúde, a Secretaria de Saúde, onde eu poderia acionar o transporte, já estava fechado, eu botei ela no meu carro e levei ela para o abrigo. Então, são esses leões que a gente mata a cada dia para garantir os direitos em geral, mais o direito à saúde, considerando que eu estou ali representando um serviço de saúde, né? Para daí, sim, conseguir fazer um pré-natal, conseguir, às vezes, resgatar vínculos familiares, fazer um plano de vida, né? Bom, se eu deixar falar, eu falo aqui, tá, okay. Por favor. Obrigado, Lívia. Doutora Lívia, psicóloga da equipe do consultório de rua. Passo a palavra agora à doutora Mariana Schorn, que é doutora em Sociologia e servidora da Secretaria Municipal de Saúde. Da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Santa Catarina. Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Isso. A gente aqui está sempre com o SEMES, a Secretaria Municipal. Por isso que é bom quando as siglas estão traduzidas. Obrigado por nos traduzi-la, então. Imagina. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, mesa. É um prazer estar aqui falando um pouco, né, e poder escutar também, né, as colegas que estão em serviço, porque a gente trabalha principalmente com gestão, né, mas sempre, claro, tentando escutar quem está trabalhando no serviço. Eu vou falar um pouco hoje sobre um doutorado que finalizou agora em agosto. Né, eu fiz uma pesquisa sobre a perda do poder familiar em Florianópolis, ocorrida durante 5 anos, então entre 2016 e 2020. Eu fiquei 2 anos afastada do meu serviço do Ministério da Saúde para ficar dedicada exclusivamente ao doutorado, né?
E foi muito importante para mim assim escutar profissionais, né? Porque eu conversei com profissionais, inclusive conversei com a Lívia no começo dessa pesquisa, para entender que campo era esse que eu ia adentrar, né? Sou eu que passo aqui? Obrigada. Bom, vou falar um pouquinho como é que começou, o que me fez pensar em pesquisar sobre esse tema, né? Eu trabalhei um tempo na Coordenação Nacional de Saúde Mental, lá em Brasília, né, no Ministério da Saúde ainda, e lá começaram a acontecer alguns casos. Em 2014, apareceram muitos casos de perda do poder familiar, então é aquele processo judicial em que os pais perdem, né, na certidão de nascimento e na prática, o direito de serem pais e mães daquela criança, né? Em 2014 começou a pipocar muitos casos, assim, um aumento vertiginoso. Em Minas Gerais, inicialmente, né? E no Rio de Janeiro. Na verdade, em Minas Gerais, por conta dos movimentos sociais muito fortes, isso veio à tona, né? Mas isso estava acontecendo pelo país como um todo, assim, um movimento muito grande, inclusive com resoluções de varas da infância e de promotorias do Estado, né? Então, a minha pergunta foi, inicialmente, né, como é que estava acontecendo isso em outros estados, e acabei vindo morar aqui em Florianópolis, então propus, né, no programa de pós-graduação em Sociologia, aqui na UFSC, essa pesquisa que pensaria, sobretudo, sobre as instituições, né? Então, quem são essas instituições que estão no sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes, que se ocupam, de alguma maneira, desse processo, né, antes dele chegar ao judiciário, que muitas vezes algumas instituições, inclusive, até puxam o freio quando entra no judiciário, né? E uma primeira crítica é, quando começa um processo judicial, essas instituições deveriam estar mais fortes ainda, né? Então, a saúde, a assistência social, e daí eu vou citar, né, tudo que as minhas colegas já falaram, né? A habitação, esporte, educação, trabalho, né, tudo que deve ser pensado junto, porque saúde não faz nada sozinho, né? E nem nenhuma dessas outras políticas públicas. Bom, foi um momento muito oportuno, porque eu comecei o doutorado grávida, e eu penso que as mulheres grávidas, elas são muito criativas e são muito ambiciosas, né? Porque a gente vê lá no futuro, a gente vê para além do que a gente via antes. Então, se a gente puder ter condições, né, e eu pude ter como trabalhadora e como, né, rede de apoio que tenho, condições de me debruçar sobre pensar algo muito profundamente, a mulher pode muito nesse momento, né? Então, acho que também foi um momento oportuno para isso. Foi um pouco difícil, né? Foi duro ler os processos. Por favor, pode. Foram 189 ações, então, lidas, né? E que envolveram, e eu prefiro falar sobre esses números, 267 crianças e 308... É que estão o mouse aqui na frente. 306 mães e pais, né? Então, é um conjunto de mais de 500 pessoas envolvidas nesses processos. A tese objetivou, então, olhar esse sistema de garantias, né, e entender qual era a atuação dessas instituições até que ocorresse, né, durante o processo, e entender um pouquinho o que orientava esse processo, né, a decisão, então, do juiz no final do processo. Como trabalho de campo, assim, eu fiz entrevista com profissionais desse sistema de garantias, né, desde profissionais de consultório da rua, Conselho Municipal de Direitos das Crianças, do Judiciário, eu conversei com psicólogo, conversei com assistente social, eu conversei com o Conselho Tutelar, conversei com ONG, que trabalha com direitos humanos aqui em Florianópolis. E depois eu conversei na Defensoria Pública, eu tive acesso a um levantamento inicial da Defensoria Pública, que pegava 2 anos, e depois eu acessei, então, com a autorização da Vara da Infância, todos os processos desses anos, né, entre 2016 e 2020. Então, e daí a seleção foi os processos que finalizaram, que tiveram a sentença promulgada até um ano depois, então até dezembro de 2021. Quem não teve a sentença promulgada, que ainda se manteve, né, enquanto processo, não entrou na pesquisa, porque eu precisava saber qual era a decisão final. Por favor. Só assim, vou falar isso rapidamente, como um convite para vocês acessarem a tese, que já vai ser disponibilizada na Biblioteca Universitária da UFSC. Está em processo, né, porque ela finalizou agora, foi para correção, e daí agora está sendo submetida à biblioteca.
A tese ela está dividida principalmente em 6 capítulos que tratam, o primeiro, né, sobre a estrutura das organizações envolvidas nas ações. Então, eu apresento um pouco, né, quem é quem, né, e aí as principais instituições são de competência do município, mas a gente também tem instituições de competência do Estado, né, como a Vara da Infância, como a Promotoria. E o Ministério da Saúde, assim como o Ministério da Assistência Social, nós somos, a gente faz, o SUAS e o SUS, nós somos solidários, né? Então, assim, a gente não está atuando, a gente não tem serviço na ponta, mas a gente também é responsável pelo que acontece na ponta, né? Então, a gente, pela gestão, a gente também quer saber o que acontece na ponta. E por isso que eu pude ficar afastada do meu trabalho, porque é algo que nos interessa saber como é que ocorre, né? O segundo capítulo, então, eu caracterizei as famílias e as ações, né? E eu acho que é importante dizer, eu não estou falando aqui, eu não tratei só de famílias que estão em situação de rua, né? Eu tratei de pessoas trabalhadoras, pessoas com empregos, claro, precários, né? Mas com pessoas que têm poucos anos de escolaridade formal, né? Que tem muitas vezes muita sabedoria, né? Mas não aquela sabedoria que a gente tem na escola. E diversas dificuldades, né? A habitação, com certeza, é uma das principais, mas a questão, por exemplo, pessoas trabalhadoras, né? A gente sabe que o salário mínimo não paga um custo de vida de uma família, né? E isso é preciso ser dito. Então, quando a gente fala sobre políticas sociais, a gente precisa trabalhar como um todo, né? É trabalho, é o valor do salário mínimo, é o valor que é cobrado uma cesta básica, né? Um aluguel numa cidade como Florianópolis. Eu abordei a pobreza e eu abordei um pouco da invisibilidade da pobreza, porque nenhuma família, isso tá no ECA, né? Tá no Estatuto da Criança e Adolescente, nenhuma família pode perder uma criança em função de sua pobreza, né? Mas isso é o que acontece. E a pobreza aí é vista como negligência, né? O Estado fala que essa família é negligente, daí é um grande, né? Minha grande questão da tese, e é o último capítulo. O quarto capítulo vou falar sobre a sistemática da ação judicial. Então, como é que direito e poder, né, se comungam, né? Então, a gente não tem o direito de tirar uma criança de uma família pobre, mas a gente tem o poder para, né? E isso é uma questão muito importante a ser trabalhada. Trabalho sobre a questão das instituições de abrigo, que em Florianópolis tem uma relação público-privada ainda muito forte, né? Dos 11 abrigos que temos, 8 são privados. Eles ficam com mais de 90% das crianças que estão sendo institucionalizadas, todos os bebês. Os abrigos públicos só ficam com os adolescentes, né? Então, assim, crianças a partir de 9 anos. Então, qual é o interesse disso, né? Se a gente sabe, daí, enquanto psicóloga, né, sou psicóloga também, que afastar uma criança de uma família não é sem prejuízo para essa criança, principalmente, né? E daí eu problematizo a questão da negligência, trago alguns casos, colocando, né, como que a gente trata isso como negligência, quando existem muitas outras questões que deveriam ser antes trabalhadas, e daí o papel do Estado. Por favor. Bom, um pouco da discussão, né? Vou falar um pouquinho de números, assim, só para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente está falando. Um ponto que me chamou muita atenção, assim, que me revoltou muito durante todo esse trabalho, é que as crianças vão para o abrigo. Se elas já não forem encaminhadas para o abrigo pelo Conselho Tutelar antes do processo ser iniciado, elas vão logo a partir da primeira decisão. E eu falo de um universo de 86% das crianças que tem na primeira decisão do juízo o abrigamento com a proibição de visita dos pais, dos familiares e de qualquer pessoa conhecida da criança. Então, a criança passa, 87% delas, passam a conviver com todo mundo, com ninguém que ela conhece, né? Então, isso é um rompante psíquico, né, e social enorme. E, assim, isso é feito sem ter estudo social, né? Porque a maior parte dos casos começam sem ter estudo social. Metade dos casos, o primeiro acesso da criança ao poder público foi pelo processo judicial.
Então, você tem o primeiro acesso do poder público à família, já com uma tirada da criança e a proibição de visita dos pais. E isso sem casos de violência, porque são poucos os casos que existiram violência que justificaria um afastamento brusco, né? As crianças que voltam para casa porque finalmente não se verificou motivos para terem sido tiradas de casa e afastadas dos pais, elas representam mais de 48%. Então, como é que você não avaliou que essas crianças, o que acontecia nessa família para antes tirar, proibir, né? E toda a mágoa, a chateação que aquela criança tem, principalmente dos pais, porque ela não está entendendo que o pai e a mãe não ficou com ela porque não queria, né? Ela está entendendo que os pais não queriam ou não foram competentes para isso, enquanto, na verdade, é o poder público que fez algo que foi completamente questionável, né? Esse ponto, terceiro ponto, é muito importante para a gente falar sobre essa discussão das mulheres, né? Porque são as crianças sem registro. As crianças sem registro do pai na certidão de nascimento estão mais propensos a sofrer uma destituição do poder familiar, que é essa perda do poder familiar. 71% das ações que tiveram a sentença decidindo pela perda do poder familiar eram crianças sem registro do pai. Então, o registro do pai é uma primeira perda de poder familiar. Isso acontece no nascimento. Então, assim, é um homem que não se responsabiliza pela sua criança, né? É uma mulher que se responsabiliza sozinha e ela está mais propensa a perder do que aquela mulher que teve o apoio do pai, né? E não é como uma caridade do pai, não, né? É uma obrigação dele. E o Estado não faz nenhuma política pública diferenciada para essa mulher que se ocupa sozinha dele, né? Então, pelo contrário, a gente vê moralismo na ação judicial, a gente vê uma acusação da mulher que sozinha cuidou de um filho. E mesmo as mulheres que têm maridos, né, e as crianças que têm pais, é sobre as mulheres que se fala de uma maneira moralista, de uma maneira acusatória no processo judicial. Os homens são muito mais invisibilizados, inclusive da sua responsabilidade. Então, as mulheres são o foco das ações, mas não das políticas públicas, que poderiam servir de apoio para a família. E a gente sabe, né, ajudar uma criança é ajudar a sua família. É a última slide. Por favor. Eu passo aqui? Poderia passar, por favor? Não. Já está na tá tela. Aqui. Né? Tá. Obrigada. Bom, última questão, então, né? Só o nosso tema assim, de conversa de hoje, né? Existe uma negligência do Estado em relação às crianças e adolescentes. Muito antes que uma negligência das famílias, existe uma negligência do Estado, né? Então, o que eu percebi que existem são ações de destituição do poder familiar precárias. Não existem provas iniciais, que seria o estudo social. Tem demora na realização de estudo social. O juiz chega a demorar 1 ano para pedir o estudo social. E está previsto no ECA que, na primeira decisão do juiz, ele deveria pedir o estudo social, se ele não existe. Tem a ausência de atores do poder público e excesso de participação de organizações privadas numa discussão. Porque, quando tu não está discutindo com base em estudo social, tu está discutindo só com uma organização que é privada. E essa organização privada interessa a ela manter a vaga da criança, porque ela ganha com isso. Tem falta de consideração pelo vínculo, tem um vazio de políticas públicas, o que leva a pensar que a ação de destituição de poder familiar leva à adoção como modelo de política pública. Na prática, o que existe é a adoção como um horizonte, né? E a adoção não deve ser uma política pública, né, para as famílias que têm pobreza, né? E a adoção, como política pública, tem um direcionamento específico. São os filhos das mulheres pobres que seriam doados. Ou retirados, né? Ou tem gente que chama de sequestrados. Então, só para concluir, né? O que o Estado não faz enquanto política pública de assistência social, de saúde, de habitação, de educação, de trabalho, de esporte, etc., repercute no modo autoritário como o Estado atua diante da mulher em situação de vulnerabilidade, retirando-lhe a criança sob o argumento da negligência. Obrigada. Ok, obrigado, Mariana Schor. Passo a palavra para a senhora Maria Conceição dos Santos, conselheira estadual de saúde, representante da MUC, já em outras ocasiões esteve aqui participando de diversas atividades. Com a palavra.
eu quero cumprimentar o deputado Nilde Sareta e, assim, eu estendo os cumprimentos, né, e nossos bom dia a todos aqui presentes. E agradecer a esse espaço, que a gente considera muito importante e que, já deixo aqui, eu acho que poderia ser aberto para mais e convidar mais pessoas envolvidas nessas questões sociais, de políticas públicas, né, em saúde, que a gente deve, sim, debater, porque a gente tem um gargalo muito grande. Eu trouxe uma pequena apresentação da MUC, porque eu acho que antes, assim como fizeram a apresentação do trabalho, que é muito importante conhecer o trabalho de todos aqui presentes, eu acho que também é importante conhecer um pouquinho do trabalho da MUC, porque muitas vezes a gente, se tu perguntar quem é a MUC, muitos não conhecem, principalmente quem não é envolvido ou não teve alguma pessoa, algum parente ou alguém conhecido envolvido na causa do câncer. Então, geralmente, nós somos conhecidos só quando acontecem as campanhas, né, de conscientização. O Outubro Rosa está aí, daí a MUC está muito na rua, está muito na mídia, então vem esse conhecimento. Então, eu trouxe uma pequena apresentação. Eu só vou me deter aos pontos, porque eu acho que a gente está tratando um assunto muito interessante e é muito bom também. Eu já conheci um pouco do trabalho da equipe de saúde de rua, e eu acho que esse trabalho é super importante. E vem, sim, a gente não fala só de uma vulnerabilidade social, mas, sim, de uma discriminação, né? De um povo que o pessoal termina sendo, e muitas vezes, eu não falo só em todo mundo, generalizando, mas, às vezes, parte da gente também, de uma discriminação. Né? Então, quando, às vezes, é um espaço onde a gente procura, a gente passa muito, porque a MUC é ali na Hercílio Luz, então uma boa concentração se concentra ali na Praça 15. Né? Então, quando a gente passa e, às vezes, dá um bom dia para uma pessoa, eles não olham e dizem assim, pô, mas por que tu está me dando um bom dia? Porque tu também é uma pessoa. Né? E a gente precisa ter esse olhar atento para essas questões. Por gentileza, pode passar a apresentação. Então, a gente fala, né, de quem somos. Nós somos, né, eu não vou me deter ali, eu vou explicar mais ou menos com o meu conhecimento, porque a MUC ela já existe há 23 anos, começamos com política pública em saúde, pela defesa dos direitos dos pacientes, né, desse trabalho de conscientização, de campanhas, de informação, que a gente diz que informação salva vidas. Né? Então, a gente já existe há 23 anos, desde 2000. A gente começou como a MUC, antes era a Associação da Mulher Catarinense com Câncer. Né? Depois passamos, nossa razão social é a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. E depois nós mudamos, né? Porque todo mundo dizia que a MUC, a sigla não coincidia, né, muito bem. Então, dentro com a nossa parceria com o Luciano Martins, que todos os anos faz as nossas logos das campanhas e de alguns projetos nossos. Então, ele diz, por que não sintetizar essa questão? Né? Então, passamos a razão social ser amor e união contra o câncer, que, para a gente trabalhar, né, tanto nas questões sociais e nessa questão de saúde, a gente precisa ter um trabalho humanitário e ter muito amor no que a gente faz. Eu não falo só como ativista da causa, mas como uma sobrevivente de câncer e de escutar tantas conversas que a gente escuta, tantas histórias, e todas elas relevantes, né, nesses 16 anos de tratamento que eu convivo, né, tive o diagnóstico de câncer. Então, essas histórias de vida, como você trouxe, eu acho que é muito importante. Eu acho que, às vezes, tu poderia dispensar toda essa apresentação, mas tudo isso simboliza, sim, numa causa que é diretamente ao paciente de câncer. Pode passar, por gentileza? Para quem a gente faz, né? A gente faz isso exatamente para o paciente. E onde que a gente faz isso? Por que a gente faz? É através de projetos. Todos os nossos projetos são voltados em políticas públicas de saúde em prol do paciente. Né? A gente trabalha, a gente tenta trazer para o paciente o empoderamento. Ele precisa saber, sim, o que ele está recebendo lá na ponta, onde eu buscar os meus direitos, né? Por que um exame está demorando. Então, tudo isso a gente diz, o paciente precisa ser empoderado. Ele não é porque a gente está num tratamento que a gente precisa dizer, tudo bem, eu estou recebendo meu tratamento. Claro que é ótimo eu receber meu tratamento, mas eu preciso saber quanto que vai demorar. Né? Às vezes, o que a gente tem uma prerrogativa mais
importante que a gente trata é o diagnóstico precoce, né? Até eu chegar ao diagnóstico, quanto tempo uma paciente demora? E tudo isso, sim, a gente pede parceria com o poder público, né? Com a Defensoria, com essa casa, com as questões, né, de participação. Quando a gente participa de um Conselho Estadual de Saúde, participamos também do Conselho Municipal de Saúde, é para trazer essas demandas, é para poder dizer e dar informação de melhor qualidade para um paciente, indiferente da sua vulnerabilidade social, porque o câncer ele é democrático, ele não escolhe classe social, ele não escolhe data de conscientização, de corzinha, de fitinha. A gente trabalha a conscientização e a gente trabalha a causa do câncer de janeiro a janeiro, né? Indiferente, todos nós um dia vamos ter, ou temos alguém, ou já perdemos alguém queridos pelo diagnóstico de câncer, né? Pode passar, por gentileza, né? Como a gente faz tudo isso através de projetos, né? Todos os nossos projetos são às vezes patrocinados por editais, a gente não tem nenhum convênio com nenhum órgão público, né? Então, todo mundo sabe que o terceiro setor ele é sem fins lucrativos, né? Então a gente está sempre correndo atrás, sim, de projetos e que a gente tem um custo, sim. Em maioria dos nossos projetos, quando a gente consegue recursos financeiros, são voltados, sim, para ajudar um paciente quando está demorando um tratamento, está demorando um exame. Então, quando nós temos recursos humanos, a gente não só recursos humanos, mas sim financeiros, a gente destina para esse paciente para que ele inicie logo o seu tratamento e que ele tenha uma sobrevida de qualidade, né? Pode passar? O que a gente busca, né, dentro desses nossos projetos e do nosso trabalho, né, é a redução da mortalidade, porque, apesar de quando tu descobre, tem um diagnóstico cedo, a gente tem 95% de cura, da probabilidade de cura. Mas ainda o câncer de mama ainda é uma das causas que mais matam mulheres no Brasil, né? Nas estimativas que a gente tem aí, elas só aumentam, e com toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, com toda essa inovação de medicamentos que muitas vezes não chegam a uma grande gama de pacientes do SUS, que ainda não são incorporados ao SUS, que nós deveríamos, eu digo que a gente deve, sim, a gente tem o poder, porque a gente trabalha com o SUS, aqui no Brasil nós temos, né, um SUS que é igualitário, que tem que ser para todos, né? Então, sem distinção de ninguém. Então, a gente, sim, a gente quer essa inovação, essas tecnologias de ponta. Nós queremos esses medicamentos que vêm nos dar uma sobrevida maior e uma qualidade, vêm amenizar a nossa dor, porque a gente tem dor, a gente fica com sequelas do tratamento. Então, a gente quer, não falo só como paciente, como associações, e não só falo em nome de AMUC, como todas as associações que desenvolvem um trabalho magnífico em prol do paciente do câncer. Então, isso a gente fala ali, né, de incorporação de novas tecnologias, a gente fala na defesa do SUS, que é uma das coisas que a gente levanta uma bandeira, sim, e que todo mundo, a gente fala que, às vezes, o SUS é deficitário, mas a gente ainda tem um sistema de saúde que abrange muitas pessoas, e se muitas pessoas não tivessem, não teriam acesso a um tratamento. Pode passar? Como alcançar isso, né? É por meio de campanhas de conscientização, é o que a gente faz durante todos os anos. A gente não tem só as campanhas do Outubro Rosa, nós temos campanhas sobre HPV, né? Temos campanhas de prevenção de câncer de pele, que temos um projeto chamado Sol e Saúde, e outras campanhas também. Nós trabalhamos não só, começamos com a saúde da mulher, e hoje nós temos um programa de orientação ao paciente, onde nós damos informação para qualquer paciente que precisa, em todas. Quando nós não sabemos, a gente não tem necessidade de saber tudo, a gente vai em busca, né? Todo o nosso material ele é aprovado e passa por uma avaliação de uma equipe médica também, para que a gente possa dar essa informação. Nós temos uma cartilha, que depois eu vou entregar para vocês, que é uma cartilha do direito do paciente oncológico. Isso também foi feito por uma equipe, por advogados, por profissionais de saúde, onde a gente também traz ali, ela está atualizada agora, eu trouxe uma versão nova, já estamos na 4ª edição da cartilha. Então, esse trabalho é muito importante, nós trazermos para o paciente tudo que ele tem de direito, de acesso, informação, como fazer, onde procurar.
por favor. Né? E a gente também fala, né, em fatores de adoecimento, quando a gente tem um diagnóstico, quem já não ouviu falar, né, por que você? E eu sempre digo, e por que não eu? Não sou diferente de ninguém. E a gente fala em tanto, né, em prevenção, a gente fala que falamos sim em promoção em saúde, prevenção de doenças, né? Então os fatores de adoecimento, né? Às vezes estresse, doença, alimentação, sedentarismo e outros mais, né? E às vezes, muitas vezes a gente ainda tem que o escutar, tipo, isso vem de uma coisa emocional, quem sabe uma culpa, um arrependimento, alguma coisa. Eu disse assim, a doença já é tão pesada, né? E por que eu tenho que me culpar por isso? Eu não preciso me culpar por isso, né? Então, eu acho que isso é uma prevalência, eu acho que a gente tem que cuidar, mas muitas vezes, numa sessão de químio, tinha pessoas do meu lado que eram atletas, que levavam uma vida maravilhosa, tipo, faziam exercício, tinham uma boa alimentação e tiveram um diagnóstico. Então, eu acho que esse sentimento de culpa a gente não tem que ter, a gente tem que enfrentar, e todos nós, eu acho que estamos propensos. Eu acho que, indiferente de um diagnóstico, a gente precisa ressignificar a vida e fazer valer cada dia que a gente acorda e não tentar mudar só por causa de um diagnóstico, né? Não é só o câncer, mas é uma diabetes que mata, uma hipertensão. Então, a gente tem um olhar para a nossa saúde no geral. Pode passar. A gente fala ali, né, o que é evitável, o que é prevenível. Então, são algumas das questões que a gente trabalha. Então, essa apresentação eu vou deixar disponível depois para alguém, para que a gente possa ter um espaço para a gente debater mais do que realmente a gente veio, que é, né, eu acho que uma parceria e uma efetivação numa política pública em saúde que vem abarcar todo o nosso trabalho e ao paciente, né, que está lá na ponta e que precisa, assim, realmente de tudo isso que a gente vem tratar nessa casa. Por gentileza. Para quem fazemos, né, a gente já botou ali, que são para os pacientes, né, e a gente também faz isso em função que, para mostrar que, como nós, uma associação em geral do terceiro setor, pode desenvolver isso, e a gente sempre diz, às vezes, quando a gente leva as demandas, não é que a gente quer instigar, não é que a gente quer cobrar, não, a gente quer parceria, para dizer que, se nós, do terceiro setor, uma associação, né, que trabalha em volta daquilo, que a gente quer parceria, que a gente acha que juntos a gente pode mais, né? E a gente consegue isso mostrando, quando ela veio e trouxe... Eu poderia trazer vários depoimentos aqui das histórias que a gente ouve, mas quando a gente traz essa história para dizer que esses personagens, eles existem, né? E que muitas vezes não chegam, né, numa regulação. Tu chega lá na regulação, vai encontrar lá que a Maria vai precisar de um exame, mas tu não vai ver qual é o estado físico da Maria, né? Porque na classificação da regulação a gente tem as cores, né? Mas qual realmente o estado físico da Maria e a necessidade que ela tem de ter esse acesso com rapidez. Não estou discriminando que é só o câncer, todas as patologias precisam dessa atenção maior, né? Por gentileza. E esses são nossos projetos, né? Tu pode ir passando, né? São todos os nossos projetos que nós trabalhamos, como eu disse, todos em prol do paciente. E, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem um projeto que essa casa já nos cedeu o auditório, né? A gente já trouxe 400 agentes comunitários de saúde, que a gente considera que é um profissional de saúde muito importante em toda essa trajetória, porque é um profissional de saúde que vai até a casa da pessoa e lá ela pode ter um olhar diferenciado de todas as demandas que ela tem, inclusive de uma violência doméstica, né? Que muitas vezes não é retratado. E, às vezes, não é uma violência doméstica de um espancamento, de uma agressão. É uma violência doméstica até de um cárcere, né? Que tu diz, tu fica ali, tu fica dependente só da família, e muitas vezes a família usam, né, de uma pessoa que de repente é aposentada, então usam da questão de um empréstimo ou de um valor financeiro. Então, isso é muito importante. E de outras coisas também que tu falou, né? Abandono familiar,
né? Mas o que a gente precisa muito falar, eu acho que a gente precisa, sim, da parceria, né, da gestão, das gestões, sim, que a gente ainda não... que a gente tenha um acesso a exames, a diagnóstico, para que a gente não perca mais mulheres e que cada vez mais mulheres vêm chegando ao diagnóstico já avançado e, muitas vezes, tu chega a uma metástase. Então, o que a gente quer, sim, é direito à saúde, direito ao tratamento, acesso de qualidade. E isso, quando a gente fala da questão vulnerável, eu acho que abarca todo mundo. Eu acho que isso é importante, porque na associação as pessoas às vezes chegam quando realmente elas não conseguem um acesso. Então elas vão até a gente achando que a gente pode interferir numa regulação ou numa consulta no CEPOM ou alguma coisa. Mas nós também lutamos para que essa lista de espera acontecesse, para não ter mais tipo o amiguinho da MU, que a gente nunca fez isso, né? Ou o amiguinho de alguma pessoa que possa interferir esses acessos. Então, eu acho, mas essa lista também tem que acontecer, ela tem que funcionar, né? Então, a gente sempre quis isso, mas a gente também pede uma atenção maior, né? Porque quando o paciente entra lá e vê que a posição dele é 600, ele se desespera, né? Então, eu acho que a gente precisa dessa parceria. Agradeço a abertura dessa casa para que a gente possa discutir isso, mas eu acho que a gente precisa trazer mais, deputado, a gente precisa trazer mais associações, a gente precisa ouvir mais pacientes, porque cada paciente tem a sua dificuldade, cada paciente tem a sua história, e eu acho que é isso que muda a questão da política pública em saúde. Muito obrigado, Maria Conceição dos Santos. De fato, essa questão das filas é sempre uma grande preocupação, né? Agora, esses encaminhamentos, inclusive, para que os pacientes do câncer não entrem nessas filas, né, sejam atendidos diretamente. Mas nós temos, infelizmente, ainda muita gente esperando e é preciso, de fato, que haja uma agilização nesse sentido. Quanto à presença das entidades, sim, é importante que venham. Eu acho que nunca, talvez... Na história dessa Assembleia Legislativa, uma comissão de saúde foi tão aberta quanto tem sido nos últimos tempos, né? Praticamente toda reunião a gente tem aqui convidados, e não só nas reuniões, em outras atividades. Agora mesmo, por exemplo, está acontecendo um seminário sobre aleitamento materno, ontem e hoje aqui na Assembleia Legislativa, também sob a responsabilidade desta Comissão de Saúde, aqui no nosso auditório. Temos aí cerca de 500 pessoas participando. Então, são atividades importantes e uma contribuição que nós procuramos também dar para essa luta. Queria agradecer a gentileza de vocês terem estado aqui, doutora Bianca, doutora Liva, doutora Mariana, e a doutora Maria Conceição dos Santos, você já é mais que doutora pós-graduada e é um exemplo aí de luta para nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Certamente teremos outras oportunidades para ter outros debates como esse. Muito obrigado. E está encerrada a nossa... Eu só queria fazer uma fala final, deputado, aproveitando. Quando a gente fala de um aumento nesses diagnósticos, né, cada vez aumenta mais com todas essas tecnologias aí de avanços, né? Mas a gente fala num aumento de serviço também, né? A população tem aumentado bastante, essas demandas, esses diagnósticos, não só no câncer, têm aumentado, mas eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, talvez, né? Mas eu acho que um olhar mais atento para poder aumentar essas ofertas de serviço, porque a gente sabe que o CEPOM, ele não, cada vez está mais lotado, não demanda tantos atendimentos, mais pessoas esperando. Então, eu acho que a gente precisa ver, eu peço que, de repente, vocês olhem com carinho, para que a gente possa aumentar essa oferta de serviço. Porque eu posso chegar num diagnóstico, é de pessoa para pessoa, mas se eu tiver o meu diagnóstico rápido, eu posso ter uma demora em começar o tratamento. E isso é muito significativo. Obrigada.